Vou aproveitar o teu gancho, porque ela já deu o desfecho, ela realmente casou. Ela casou com o Jarbas. Casei. Vocês chegaram ali até o final, até a última etapa, que é onde tem o casamento, você pode falar sim ou não. Sim, ainda tem essa, que pode tomar um pode não. Tomar um não. Pode. Né? Sim. E aí vocês se casaram e acabou. E tipo assim, boa sorte. No dia seguinte, tipo, o casamento terminou 11 horas da noite, no dia seguinte, de manhã é Uber e beijo, vai pra tua casa. E não tem nenhuma ajuda. Nada. Tipo não, assim, a gente vai dar um vale-compras. Não. Uma casa mobiliada. Não. Porque assim, eu. Faz sentido, não faz? Mas sabe por que não faz sentido? Porque as pessoas já não saem com isso e muita gente não entra pra casar. Imagine se ganhasse. É verdade. Aí o povo ia entrar a rodo, que aí ia casar. Porque eu falo que o Casamento às Cegas, ele é um reality real, é de vida real. Só que os próprios participantes que não entram pra casar descredibilizam o programa. E aí quem entrou pra casar acaba saindo queimado junto. Então não pode ter prêmio. Não pode, o seu prêmio é o que você foi buscar. Eu fui buscar um casamento, eu saí de lá com o meu prêmio, que era o meu marido. Que agora é isso. Mas naquele momento era o meu marido. Então, a dificuldade da vida real aqui é transformar a paixão que você sente num reality que você tá completamente imerso em amor. E às vezes isso leva tempo. Isso leva disposição. E ainda vem com leva esse vontade. modo hard. Exatamente. Que eu falei do tipo... Querendo ou não, a maioria das pessoas, quando casam, vão morar juntos, né? Já casou, não faz sentido não morar junto. Não, né? E a gente ainda tem o plus de, tipo, daqui 8 meses a gente vai ficar como figuras públicas. Como é que vai ser? Como é que vai passar? Não, Será que eu vou ser cancelado? Será que eu não vou ser? Então, né, ainda além de você ter que construir um casamento com uma pessoa, voltar pra sua vida, porque tem gente, por exemplo, a Karen, casou e separou, mas mesmo assim ainda teve que voltar pra vida dela, trabalhar e entender como é que ia passar. E quando passassem, iam cobrar? Não ia? Então, é muita coisa. Você não sabe nem qual tipo de corte vai Não, dar. exatamente, você não sabe. Gravou durante vários dias, várias horas, e vai passar isso aqui. 10 episódios de 1 hora. A gente gravava na diária 10 horas. Então, por dia. Você não sabe nem o que vai passar. Tem muita coisa que sai do contexto. É muito difícil. E passa tanto tempo que você nem lembra mais se saiu do contexto ou não. Sim. Então você até fica se perguntando, nossa, eu falei isso mesmo. É bem Acontece. isso. É bem isso. Não é? Mesmo, Eu falei isso? A gente fala que o pós-reality é mais difícil do que o reality. Muito mais. Com Aí certeza. que tá, mas você ainda ficou casada com ele 1 ano e 4 meses. Fiquei. Se divorciou há pouco tempo. Faz 5 meses. Então vocês viveram essa estreia do reality juntos ainda. Foi nessa questão, foi um pouco mais fácil pra você? Muito mais. Do que pra você, por exemplo, que também casou com o Ítalo. Não, com o Valmir. Não, com o Valmir. Com o Valmir, isso. Ítalo não, Valmir. Você se casou com o Valmir e durou 17 dias. 17 dias. Simplesmente maravilhoso. E aí, como que foi? Foi bem chocante, porque, como eu falei, né? Num primeiro momento, o sentimento que eu tinha pós-reality é que eu tinha tido o reality roubado de mim. Que eu tinha tido a experiência roubada de mim. Porque eu falava assim, cara, eu vim aqui, eu acreditava tanto no programa, na experiência, e eu tive a minha experiência roubada. Então, eu tinha muito isso pra mim, tipo, nossa, eu tive minha experiência roubada. Até, né, muita terapia, até eu pensar que eu vivi o experimento. Por mais que as pessoas ao meu redor não tenham vivido com a verdade que deveriam, eu vivi com a verdade que eu deveria. Então, eu fico muito... É a mesma coisa que a Bianca falou, eu não consigo falar que eu me arrependo de Casamento às Cegas, eu não me arrependo. A experiência que eu tive lá é pra vida. Escolheria outra pessoa? Dali dos 16, não. Realmente... Não tem como. São caras, assim, não é porque eram caras ruins, eram caras super legais, super interessantes, que a gente super tem amizade aqui fora. Sim. Mas a gente agiu de acordo com o que a gente tava sentindo. Não tem como eu pensar agora... As pessoas... até porque eu nem conheço os outros caras, pra eu dizer assim, eu escolheria tal pessoa. Não tem como, seria hipócrita da minha parte dizer isso. Seria mentiroso da minha parte dizer isso. Então, não tem como a gente pensar, eu escolheria de outra forma. Eu teria sido menos ingênua, não em relação a ele, em relação a algumas coisas que aconteciam ao nosso redor. A dinâmica em si, a outros participantes. Eu não teria sido... talvez a única coisa que eu mudaria era não ter sido tão ingênua. De achar que todo mundo ali tava pelo mesmo motivo, que todo mundo era muito legal. Isso não é verdade. Isso é mentira. Então, assim, é o que eu falo. A gente pagou muita coisa de ler. É contrato, é mentira, é tudo fictício. Pô, eu tenho um filho de... na época, meu filho tinha 6 anos. Você acha que eu ia colocar meu filho de 6 anos numa relação que não era verdade? Eu explico isso como pra uma criança? É tudo mentirinha? A gente tá treinando? Não tem como. Então, assim, eu ficava muito puta. E aí, isso me deixava brava. Porque eu falava, os próprios participantes que não estão lá entregues de corpo e alma, que ferra o programa. Você sentiu que isso aconteceu com você? Dele comigo? Não.
Na verdade, assim, eu quero acreditar que não, porque por mais que a gente tenha se separado, a gente conviveu 1 ano e 4 meses. Eu acho muito difícil você mentir sentimento por 1 ano e 4 meses. O que eu acho que pode ter acontecido, e eu acredito fielmente que aconteceu, é que a gente se apaixonou e amava uma projeção um do outro. Eu projetei ele de uma forma, ele me projetou de uma forma que a gente conheceu dentro de um reality. Só que aqui fora não é um reality. Aqui é a vida real. Então me consola entender que a gente se apaixonou por uma projeção de algo que não daria certo. Uma hora ia conflitar. Eram visões de casamento muito diferentes, visões de vidas muito diferentes, maturidades muito diferentes. Eu já tinha sido casada, assim, já tinha morado juntos. Ele não. Então, assim, eu acho que... Eu achava que o sentimento era mais forte do que realmente era. Tipo, isso eu tenho certeza. Mas que ele não existiu, não. Não tem como. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que só não deu certo porque o sentimento não era tão forte. Então, quando o sentimento não é tão forte, é muito mais fácil de você abrir mão dele. Por inúmeros motivos que nem cabe aqui ficar pontuando. Existem inúmeros motivos que envolvem isso. Até porque eu digo e repito, não é só o amor que sustenta uma relação. É N fatores. E aí você vai perguntar assim, ele é uma pessoa ruim? Não, não é uma pessoa ruim. Ele me maltratou, ele me... Não teve nada. As pessoas esperam que a gente traga um relato muito grande de guerra e que a gente se xingue na internet. Isso não vai acontecer. Sabe? Não vai acontecer. Primeiro, eu não ganho nada com isso, ele não ganha nada com isso. A gente sabe que a gente viveu dentro da nossa casa por 1 ano e 4 meses. A gente sabe até qual ponto deu pra segurar. Em certo momento, ele não estava mais feliz. Chegou, falou, eu não estou mais feliz, eu quero me separar. Naquele momento, eu ia fazer o quê? Amarrar o homem no pé da cama? Não ia. Tive que respeitar a decisão dele, que hoje eu enxergo, né? A gente tem muita clareza disso. Que foi a melhor decisão pra nós. Nós estamos bem, ele tá bem, eu tô bem. A nossa vida seguiu, mas não é por isso que não tenha sido real. Só não deu certo. Tanta gente tá casada aí há 10 anos e acaba separando, não é por isso que não foi real ou que não deu certo. É verdade. Então é muito relativo. Mas o que me consola é que eu acho que realmente foi isso. Foi um amor numa projeção. E aí essa projeção vai sumindo durante a convivência, a rotina e tudo que acontece. E aí vai morrendo, né? Se a gente não vai regando, né? Como a gente diz, não vai regando, ele morre. Com você não deu nem tempo, né? Não, comigo... Rindo de nervoso. Comigo, a experiência da projeção, ela foi diferente. Um pouco diferente nesse sentido. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu acreditava muito na experiência do casamento às cegas, o que aconteceu comigo? Quando não deu certo com o Valmir, por algum motivo na minha cabeça naquele momento, ficou uma coisa assim, cara, a pessoa que eu tinha que ter seguido, ela tava lá. Então, porque o casamento às cegas, isso acontece muito com também algumas pessoas que participaram de verdade e não foram pra frente. São pessoas que realmente, fielmente acreditavam que as pessoas que elas conheceram ali poderiam ser as pessoas certas. E aí, algumas até tentaram aqui fora, assim, que nem foram pra frente. E não deu certo também. Então, na minha cabeça, o que passou pela minha cabeça? Eu escolhi errado. Lá atrás, quando eu achei que eu tava escolhendo certo, eu escolhi errado. E aí, o que aconteceu? Eu abri a chance pra viver, vamos dizer, um relacionamento, então, de verdade, com a pessoa que eu conheci lá. Que aí, eu fui atrás de, né, tentar uma relação com o meu top 1. Falei, é isso, eu escolhi errado. E aí, no meu caso, a minha projeção foi diferente. Não foi uma projeção que eu tinha dele, era uma projeção que eu tinha do reality. Eu acreditava o quê? Que o que a gente viveu lá foi tão real... Que é isso, eu escolhi errado. É isso. Então, eu botei na minha cabeça isso. Então, não importa o que, às vezes, a gente vivia aqui fora, situações que as meninas falavam, isso aqui tá meio esquisito. Eu pensava assim, tudo bem, ele é solteiro, eu sou solteira. Porque o que importa é o que a gente viveu, o que a gente tá vivendo. Que a gente vive entre nós dois. Né? Então, eu pensava muito nisso, porque eu coloquei muito isso na minha cabeça. Tipo, eu meio que vendei meus olhos pra uma coisa que hoje, se eu visse um cara fazendo, eu ia falar, mano... Esse cara tá não louca? quer nada contigo, cara. Mas peraí, vamos entender. Você casou, separei. o sim, deram um sim lá no programa. E aí, beijo, boa sorte, vão viver a vida de vocês. É isso. Beleza, pra onde vocês foram? Então, aí comigo foi... Tudo que todo mundo assistiu no reality, eu não assisti. Assistiu junto com vocês, no caso. Eu vi quando vocês viram. Então, quando as pessoas falavam assim, olha, ele é meio... Olha, teu marido é meio, né, presta atenção, tá? Eu defendi ele com unhas e dentes. Você saindo do reality, as pessoas começavam a entrar em contato pra te alertar dentro de alguma... do reality mesmo. Nossa, muitas vezes, assim, a Karen era... A gente falava muito... Eu sou muito boa advogada, eu convenço todo mundo do que eu quero convencer. Na verdade, a Karen, a gente tinha uma preocupação assim, não era, ele não presta. A gente nunca falou isso pra ela. Eu falava assim, você tá feliz?
Você tem certeza que você tá feliz? Não tá Dava acontecendo aquele nada. toque sutil. Eu perguntava, tipo, não tá acontecendo Até nada? porque- Você tá bem? Até porque ela parecia um vampiro, de tão sugada a energia que ela ficou. É verdade. Ela É verdade. Ela tinha umas olheiras enormes. A Karen foi perdendo brilho. No final do experimento, ela não era a Karen mais. Então a gente tentou o experimento inteiro dizer: você tá Sim. bem? Você tá feliz? Tá acontecendo alguma coisa? Você não quer falar? E ela sempre falava: eu tô bem, eu tô feliz. Bom, Você tá tava bem, tá feliz. acreditando naquela experiência, exatamente. né? Sim. E a minha projeção não era nem sobre ele, era sobre o experimento. Uhum. E aí também eu acho que entrava muito assim, quando formou os pares, que cada um foi viver com os seus pares ali dentro ainda da experiência, a Bianca ouviu coisas do Jarbas. A Agatha ouviu coisas do Renan sobre comportamentos do Valmir que eu não tava lá. Entendeu? Que eu não tava vendo. E o que eu tava vendo era como o Valmir me tratava. E o Valmir, eu não posso nunca falar que o Valmir me tratou mal. O Valmir nunca me tratou mal. O Valmir, muito pelo contrário. Quanto mais patada eu dava nele, mais ele falava, pelo amor de Deus. E eu falava Mas assim... homem gosta assim mesmo. É assim. Não, mas às vezes Pois eu é. ficava assim, gente, até eu ficava chocada comigo, mas eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque realmente eu não lidei bem com a dinâmica de gravação, de isolamento, de confinamento. Eu tenho 2 cachorros que eu fico 3 dias sem ver meus cachorros, eu fico, ai, meus cachorros. Então, assim, tava muito difícil pra mim. Então, eu entrei numa maré exatamente de tudo, de ficar doente, de ficar ruim durante o reality. Acho que eram os espíritos me avisando de algo. Entendeu? A energia tava caótica. A energia E tava aí, caótica. quando a gente saiu do reality, o que batia muito pra mim e pra ele, quando a gente sentava e falava, a gente vai ficar junto? Tipo, o que tá acontecendo? Porque eu falava, realmente eu não tô sendo eu, você não... O que tá acontecendo? E aí bate assim, é essa dinâmica. Lá na vida lá fora, vai ser tudo normal. A gente vai voltar às nossas rotinas. E as nossas rotinas vão casar super bem. Você tava tentando entender qual era essa rotina E aí que eu vocês iam pensava ter, né? assim, cara, eu acho que vai dar certo mesmo. Porque eu botei na minha cabeça que tudo que tava, vamos dizer, dando errado era pelo confinamento, pela pressão do programa em si, da dinâmica, das coisas. Então eu botei aquilo na minha cabeça. Quando a gente saiu, aí vou dizer que aí saiu o véu, né? Que aí rasgou o véu, a gente saiu, fomos pra vida real. Eu fui morar na casa dele. Que eu morava em Santos. No caso, o Valmir era de Santos, mas morava em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas morava em Santos. Aí você largou tua vida Eu veio já pra... meio que... Meu trabalho já era aqui em São Paulo. Então não foi difícil essa transição. Mas no primeiro momento foi isso. Peguei minhas malinhas. Os cachorros. Os cachorros no primeiro momento ficaram, os bichinhos não tiveram nem tempo de mudar pra casa. A gente bom, né? A gente ri agora, mas na época foi nervoso. Foi caótico. Eu ia falar Goku mordido. Inclusive, Goku nunca gostou. E aí, Cachorro a não é. gente... Tem que desconfiar de quem O cachorro O não é. Vegeta, o Vegeta não é péssimo. gosta. O Vegeta não dá pra confiar. Ele Não, quando o gosta de cachorro todos. não gosta, não adianta. Mas aí, quando eu fui com minhas coisinhas pra casa dele, e aí foi o primeiro choque. Eu cheguei na casa dele, o cara tinha ficado lá já quase uma semana na casa dele pra organizar as coisas pra quando eu chegasse. Eu cheguei, não tinha uma gaveta pra eu guardar minhas roupas. Ele não tinha liberado uma gaveta Gente, no eu armário. não sou otária, que eu tô rindo agora, porque agora Não, é a gente engraçado. ria, Na mas época não. não foi engraçado. Agora não. é engraçado A porque gente- é surreal. E aí, É. eu conversava com as meninas, né, que também, né, estavam vivendo tudo isso, e aí eu ouvi a Bianca assim, não, Jarbas, já veio aqui pra casa, estamos alugando apartamento. A Daniel já mudou pra minha casa. A Agatha, fui morar com ele. E eu pensava assim, cara, eu não tenho uma gaveta. E aí, aquele primeiro momento, já foi uma coisa assim, pra mim, um balde de água fria. Porque eu pensei assim, pô, se aqui fora ia ser tudo diferente, Por que eu não tenho uma gaveta? Ninguém nem me avisou que ia ser pra pior. É, Falaram que ia ser diferente, não falaram como. tio. então foi quando começou a rasgar esse véu, essa projeção, então, que eu tinha desse relacionamento. Então veio, assim, a gaveta, era eu me sentir um intruso na casa dele. Eu tinha vergonha de abrir a geladeira pra pegar uma água, porque parecia que eu tava realmente incomodando. E ele não fazia questão de Não, te porque ele deixar à fazia vontade. questão de deixar claro que eu tava incomodando. Até o momento que falei, mano, é agora, ou a gente resolve isso. E aí eu cheguei e falei, e aí? Aí ele falou, vamos sentar e conversar. Aí quando a gente sentou e conversou, ele falou, olha, não tá dando certo pra mim. Aí eu aqui, amado, a gente tem uma semana de casado. Uma semana. Aí eu falei assim, cara, isso porque um dia antes do casamento eu falei pra gente falar não. Eu falei pra ele, eu acho que é melhor a gente falar não. Isso apareceu no reality? Não, eu falei pra ele, só ele. Eu falei, eu acho que a gente não tá pronto. Acho que tudo que a gente tem discutido e dado cabeçada aqui no reality é uma prova de que talvez a gente não deva casar. E aí é quando ele me tranquilizava. Calma, você tá
mexendo com você, seu psicológico. E aí, quando chegou lá fora, que com uma semana o cara virou pra mim e falou: realmente não tá dando certo, acho melhor a gente seguir aí. Aí eu olhei pro cara e falei: mano, Aí você acha que caiu um pouquinho a sua ficha? Caiu muito Do mais. que pra você, por exemplo, que também casou com o Ítalo. Não, com o Valmir. Não, com o Valmir. Com o Valmir, isso. Ítalo não, Valmir. Você se casou com o Valmir e durou 17 dias. 17 dias. Simplesmente maravilhosa. E aí, como que foi? foi bem chocante, porque, como eu falei, né? Num primeiro momento, o sentimento que eu tinha após reality é que eu tinha tido o reality roubado de mim, que eu tinha tido a experiência roubada de mim. Porque eu falava assim, cara, eu vim aqui, eu acreditava tanto no programa, na experiência, e eu tive a minha experiência roubada. Então eu tinha muito isso pra mim, tipo, nossa, eu tive minha experiência roubada. Até, né, muita terapia, até eu pensar que eu vivi o experimento. Por mais que as pessoas ao meu redor não tenham vivido com a verdade que deveriam, eu vivi com a verdade que eu deveria. Então, eu fico muito... É a mesma coisa que a Bianca falou, eu não consigo falar que eu me arrependo de casamento às cegas. Eu não me arrependo. A experiência que eu tive lá é pra vida. Escolheria outra pessoa? Dali dos 16, não. Realmente... Não tem como. São caras, assim, não é porque eram caras ruins, eram caras super legais, super interessantes, que a gente super tem amizade aqui fora. Sim. Mas a gente agiu de acordo com o que a gente tava sentindo. Não tem como eu pensar agora. As pessoas... Até porque eu nem conheço os outros caras, pra eu dizer assim, eu escolheria tal pessoa. Não tem como. Seria hipócrita da minha parte dizer isso. Seria mentiroso da minha parte dizer isso. Então, não tem como a gente pensar, eu escolheria de outra forma. Eu teria sido menos ingênua, não em relação a ele, em relação a algumas coisas que aconteciam ao nosso redor. A dinâmica Em si, a outros participantes. Eu não teria sido... talvez a única coisa que eu mudaria era não ter sido tão ingênua. De achar que todo mundo ali tava pelo mesmo motivo, que todo mundo era muito legal. Isso não é verdade. Isso é mentira. Então, assim, é o que eu falo. A gente pagou muita coisa de ler. É contrato, é mentira, é tudo fictício. Pô, eu tenho um filho de... na época, meu filho tinha 6 anos. Você quer colocar meu filho de 6 anos numa relação que não era verdade? Eu explico isso como pra uma criança? É tudo mentirinha, a gente tá treinando? Deixa. Não tem como. Então, assim, eu ficava muito puta. E aí, isso me deixava brava. Porque eu falava, os próprios participantes que não estão lá entregues de corpo e alma, que ferra o programa. Você sentiu que isso aconteceu com você? Dele comigo? Não. Na verdade, assim, eu quero acreditar que não. Porque, por mais que a gente tenha se separado, a gente conviveu 1 ano e 4 meses. Eu acho muito difícil você mentir sentimento por 1 ano e 4 meses. O que eu acho que pode ter acontecido, e eu acredito fielmente que aconteceu, é que a gente se apaixonou e amava uma projeção um do outro. Eu projetei ele de uma forma, ele me projetou de uma forma que a gente conheceu dentro de um reality. Só que aqui fora não é um reality. Aqui é a vida real. Então me consola entender que a gente se apaixonou por uma projeção de algo que não daria certo. Uma hora ia conflitar. Eram visões de casamento muito diferentes, visões de vidas muito diferentes, maturidades muito diferentes. Eu já tinha sido casada, assim, já tinha morado juntos. Ele não. Então, assim, eu acho que... Eu achava que o sentimento era mais forte do que realmente era. Tipo, isso eu tenho certeza. Mas que ele não existiu, não. Não tem como. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que só não deu certo porque o sentimento não era tão forte. Então, quando o sentimento não é tão forte, é muito mais fácil de você abrir mão dele. Por inúmeros motivos que nem cabe aqui ficar pontuando. Existem inúmeros motivos que envolvem isso. Até porque eu digo e repito, não é só o amor que sustenta uma relação. N fatores. E aí você vai perguntar assim, ele é uma pessoa ruim? Não, não é uma pessoa ruim. Ele me maltratou, ele me... Não teve nada. As pessoas esperam que a gente traga um relato muito grande de guerra e que a gente se xingue na internet. Isso não vai acontecer. Sabe? Não vai acontecer. Primeiro, eu não ganho nada com isso, ele não ganha nada com isso. A gente sabe que a gente viveu dentro da nossa casa por 1 ano e 4 meses. A gente sabe até qual ponto deu pra segurar. Em certo momento, ele não estava mais feliz. Chegou, falou, eu não estou mais feliz, eu quero me separar. Naquele momento, eu ia fazer o quê? Amarrar o homem no pé da cama? Não ia. Tive que respeitar a decisão dele, que hoje eu enxergo, né? A gente tem muita clareza disso. Que foi a melhor decisão pra nós. Nós estamos bem, ele tá bem, eu tô bem. A nossa vida seguiu, mas não é por isso que não tenha sido real. Só não deu certo. Tanta gente tá casada aí há 10 anos e acaba separando, não é por isso que não foi real ou que não deu certo. É verdade. Então é muito relativo. Mas o que me consola é que eu acho que realmente foi isso. Foi um amor numa projeção. E aí essa projeção vai sumindo durante a convivência.